Para você anotar aí, para você saber como acompanhar, está sobrando som aqui, amado. 2 Crônicas, nós vamos basear nossa ministração essa noite. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30. Como é muito versículo, eu não vou ler todos os versículos, mas vou te dar um pano de fundo aqui para você entender, e depois chegar em casa, dar uma lida, e você vai poder absorver um pouco mais do ensino, daquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. E eu separei um título para essa mensagem, se é que eu posso dar um título: farei o que Deus mandar. E é uma coisa interessante que, para fazer aquilo que Deus nos manda fazer, nós precisamos buscar do Senhor conselho, buscar do conselho do Senhor. Aliás, não só do Senhor. Muitas vezes nós estamos necessitando de que alguém nos dê um bom conselho, uma boa orientação, que nos dê um pouco de luz para uma crise, para um problema que a gente está passando. De vez em quando a gente está sofrendo porque já acha que já tem toda a experiência do mundo e não precisa mais da opinião de ninguém. E como é importante quando alguém com um pouco mais de experiência, a gente poderia chamar isso de mentor. O que é um mentor? O mentor é uma pessoa mais experiente que vai mentorear alguém que tem menos experiência naquela área específica. Então, um mentor pode ser uma pessoa em si, pode ser a própria palavra de Deus, pode ser um bom livro que vai te dar orientação naquela área que você precisa, e você pode ser mentoreado por um escritor à distância, sem nem conhecer, e a pessoa pode te auxiliar muito. Mas principalmente, buscar a Deus é a melhor direção que a gente pode ter. Amém? Então, um esperto numa área pode me ajudar muito, e pode dar muito conselho. Tem momentos que a pessoa chega para mim e fala: pastor, eu estou querendo fazer isso, assim, olha, eu posso te dar opinião até aqui, daqui para frente eu não posso, porque eu não sou especialista nesse negócio. Talvez aqui você vai ter que ter uma orientação jurídica, aqui você vai ter uma orientação contábil, e aí por diante, para você desenvolver bem aquele projeto que você está, aquela dúvida que você tem. Mas quando normalmente a gente foge dos bons conselhos, e a Bíblia diz que na multidão de conselheiros aí há sabedoria, quando a gente quer fazer as coisas tudo pela nossa telha, pela nossa cabeça, normalmente a gente não vai se dar muito bem. É importante ter pessoas maduras perto da gente, pessoas espirituais, que isso ajuda muito. E quando você vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar Deus mesmo, e buscar também orientação, buscar conselho. O que acontece aqui nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 20? Para você entender o pano de fundo, é isso que eu quero colocar, para você saber de onde que nós estamos partindo. Existe aqui uma guerra entre Judá e Israel, mas Judá e Israel não é a mesma coisa. Tem um tempo na história em que se divide a nação judaica. O povo de Israel vai para um lado e Judá vai para outro, e eles estão em conflito. Se levantam então dois reis, e sempre um rei tentando subjugar o outro, e aqui eles estão em guerra. E o rei de Israel se reúne com mais 3 outros reis, montam um grande exército e se levantam contra Judá. O rei de Judá nessa época é Josafá, e a Bíblia diz que Josafá decidiu buscar ao Senhor, consultar o Senhor sobre aquela situação que eles estavam. Não era uma situação simples, veja bem, é uma situação de guerra. O exército de Judá pequeno, comparado a 3 reinos reunidos para se levantar contra. Uma situação crítica, uma situação dificílima de se resolver. Uma guerra por si só não é fácil.
ainda mais quando você está guerreando contra um inimigo muito mais poderoso que você, muito mais forte que você. Isso é uma coisa que está acontecendo aqui. Imagina a cabeça do povo, irmãos, a preocupação, a ansiedade, o medo que estava envolvido, tudo isso porque o inimigo é muito forte. Você já passou por uma situação assim, que você se encontra pequenininho, sem recurso, sem jeito? E aqui é o que está acontecendo. E nesse momento então Josafá convoca o povo, chama o povo, e a Bíblia diz que vem gente de todo lugar, de todas as regiões de Judá, vem o povo, se reúne ali, e Josafá, ele diz o seguinte: nós não viemos aqui para discutir estratégia de guerra. Isso é uma outra coisa tremenda que está acontecendo, esse pano de fundo é tremendo. Nós não viemos aqui para discutir estratégia, nós viemos aqui para buscar ao Senhor. Que coisa tremenda, irmãos, que maravilha. No meio da luta, no meio do problema, vamos reunir, vamos resolver como é que não, vamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. E ele convoca o povo, diz assim o versículo 5 aqui do texto de Crônicas: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos estavam perante o Senhor. Amém? Amém? Você imagina, irmão, tem hora que a gente fica pensando que as criancinhas eles não sabem de nada. Sabem sim, sabem muito. Talvez a gente nem perceba, mas eles têm uma percepção espiritual, uma sensibilidade impressionante. Você, quando traz tua criança aqui na igreja, não é para poder, aqui não é creche não, viu, irmão? Larga ali e tal, não é isso não. Ali é para ensinar a palavra, para ensinar sobre a vida espiritual, sobre a salvação da alma deles. Talvez você não tenha visto isso, criança já sendo usada por Deus, usada poderosamente por Deus, mas Deus usa criança sim. Amém? Assim como já vi criança perturbada, endemoniada, sobre opressão maligna. Papai e mamãe, chama a tua família para a presença de Deus. Amém? Começa pelo pequenininho. Opa, vem cá, vamos adorar. De vez em quando você pega lá, eles gostam de assistir desenho, mas você põe louvor, põe adoração, ora em casa, levanta a mão, começa a clamar. Você vai ver que impacto isso vai causar na vida dos pequeninos. Amém? Josafá chamou o povo. Vamos buscar. E nessa situação aqui, a resposta do Senhor, depois que eles oraram, veio sobre eles. No versículo 14 do capítulo 20 diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém, irmão? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Que situação que eles estavam passando. E eles começam a buscar, e Deus levanta lá alguém e derrama sobre ele o espírito profético. Ele vem e traz uma palavra poderosa da parte de Deus, dizendo algo tremendo. E isso mexe conosco, nos desperta.
que Deus ele responde depois que o povo busca. Sabe quando a gente esteve falando aqui das 80 almas e tal, e pedindo que você nos ajude? Ore por isso, você verá como Deus vai trabalhar nesse aspecto. Vai chegar um momento que Deus vai falar com você assim: eu quero te usar para ganhar essas almas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas tem algumas coisas aqui que nesse texto deixa a gente assim impactado, porque Deus quer nos ensinar algo, e a gente pode extrair desse texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu já meditei muitas vezes nesta palavra. Se você for olhar aqui na minha Bíblia, esse capítulo está todo ele riscado aqui, tem todas aqui algumas observações, porque esse texto eu particularmente acho tremendo, poderoso mesmo. Mas eu separei algumas coisas aqui, e a primeira delas, se você quiser anotar, é exatamente isso: não tenham medo, nem fiquem desanimados. É uma recomendação que eles recebem aqui do Senhor, onde nós acabamos de ler. Não tenha medo, não tenha medo, não fique desanimado. Não fique desanimado. Toda vez que a gente acaba travando uma batalha grande, uma luta, você já ficou alguma vez com medo? Sim ou não? Já teve medo? Normal, irmão. Né? Nós aprendemos a ter medo quando a gente é criança, que a criancinha não tem medo de nada. Depois que ele passa por algumas coisas, que ele começa a desenvolver o medo, que quando é pequenininho, vai embora, tem medo de nada. Outro dia minha netinha lá em casa, estava ali a escada, chegou meu filho lá, e ela simplesmente pensou que ela já tinha asa, e quando vi, eu olhei assim, não deu tempo de chegar, vi aquele pacotinho assim, sem medo nenhum. Agora já tem medo, ela chega na escada, já faz assim, já criou medo. A gente, é verdade, irmão. Você sabe, quando a gente é criança, nós temos todas as características de vencedor, de conquistador, de pessoa cheia de autoridade. Sabia disso? Pode perceber, a criança, ela é determinada, ela é ousada, não tem, a criança tem uma coisa tremenda nisso. Ela já nasce assim, com essa ousadia, quase que uma impulsividade. Vai passando o tempo, a criança vai começando a ficar mais retraída e tal. Eu conheci um irmão que ele era muito extrovertido, conversava, brincava quando criança. Um dia estava reunido toda a família, ele chegou na sala, fez um gracejo lá meio sem querer, e todo mundo deu muita risada. Ele se sentiu constrangido, se sentiu perturbado com aquilo, e a partir daquele dia ele se tornou uma pessoa tímida, introspectiva e medrosa de tudo. Você vê como é que é as coisas. Mas a gente nasce com todo esse potencial. Deus dá esse potencial para a gente. Deus dá essa ousadia, mas de repente o medo vai tomando conta. Vai tomando conta. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque o medo, ele acaba sendo um medo com uma certa naturalidade, um medo natural, mas de repente o medo toma uma proporção no meio da crise, que ele se agiganta, e a gente fica paralisado, sem coragem de se mexer. E nós precisamos encontrar recurso na palavra de Deus para vencer esse espírito de medo, para tomar coragem. O que é, na verdade, uma pessoa corajosa? A pessoa corajosa é um medroso que age com ousadia, porque todos nós, em um momento ou outro na vida, vai ter um pouco de receio. Pastor, o senhor tem medo? Eu tenho medo, irmãos. Tem momentos na vida que a gente tem que se posicionar com muita ousadia, porque você percebe que já não é um medo normal, é um medo que vem de uma fonte espiritual, é um medo que é um espírito trabalhando naquele medo que nós já temos básico, original, que está na nossa história. E é terrível quando nós enfrentamos problemas na vida e que o medo nos paralisa. E vou dizer mais uma coisa: a maioria das coisas que nós não conquistamos
é que nós ficamos pensando no medo. O que vai acontecer comigo? O que será disso? Será que vai dar certo? A pessoa não tem coragem de sair, de avançar, de tomar postura para conquistar alguma coisa, porque está pensando o quê? Meu Deus, o exército é muito grande, a dificuldade é muito grande, eu não posso vencer isso, eu estou paralisado e eu preciso de ousadia. O que a Bíblia diz? O Senhor falou para Josué 1,9, tenha coragem, Josué. Falou para ele, vai, seja corajoso, não fique paralisado. Interessante, irmão, que Josué, Deus fala com ele, fala assim, você vai conquistar a terra que eu prometi para os seus pais, e você vai ter que avançar numa região onde tem muito adversário, muito inimigo, e você vai conquistar, e fala para ele ser corajoso. Mas não era corajoso para brigar, ser corajoso para cumprir o que a palavra de Deus manda fazer. E muitas vezes nós estamos acovardados no que diz respeito às coisas de Deus. Segura isso aí no teu coração, em nome de Jesus. Muitas vezes na nossa vida, nós temos mais medo das pessoas, temos mais medo das coisas, e a gente acaba falando assim, não, Senhor, eu te amo, eu temo ao Senhor, mas na hora de tomar decisão, a gente toma decisão confiando mais no que o homem pode fazer do que naquilo que Deus pode fazer. A gente acaba procurando resposta no homem, confiança no homem. Algumas vezes a gente acaba tendo mais confiança na força do próprio braço do que no poder, na potente mão de Deus sobre a nossa vida. Muito bem, seja corajoso, Josué. Foi assim que o Senhor mandou Josué enfrentar os seus medos. Salmo 91 diz o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém, irmão? Se você ler o Salmo 91, ele fala exatamente como vencer o seu adversário. Você tem que ter confiança no Senhor e habitar na presença de Deus. O que é habitar na presença de Deus, pastor? Não vou pregar sobre isso, mas habitar na presença de Deus é viver em comunhão com Ele, é estar na presença dEle, é separar a sua vida para servir a Deus. Muitas vezes a pessoa verifica uma situação muito difícil e ela não tem recurso para vencer aquela situação, porque ela não tem uma vida de intimidade com Deus. Ela precisa de uma resposta efetiva, mas a vida dela nas coisas de Deus é esporádica, de vez em quando ela aparece. Oi Deus, beleza aí, fui, passa mais um tempo, volta de repente, fala, oi Deus, como é que está? O Senhor continua bom? Ela vai de novo. Ela não tem uma vida regular na presença de Deus, uma vida normal na presença de Deus. E fica aqui um alerta e um conselho, se é que eu posso assim dizer. Tenha uma vida com Deus. Porque quando vier a crise, vier o medo, você tem depósito. Você tem de onde sacar. É loucura, né? Tem gente que chega lá no caixa eletrônico e sacar 5 mil reais e não sai nada. Por que não sai? Porque não depositou, porque não tem dinheiro na conta. Muitas vezes a gente chega na igreja, ou chega no meio de um problema, ou chega na vida com dificuldades e vai pedir a Deus, Deus, por favor, faz alguma coisa, mas a gente não tem uma vida de relacionamento com Deus. Não é que Deus não vai escutar, é que você não tem esse relacionamento desenvolvido e você não aprendeu a confiar em Deus para resolver, para intervir, para colocar as mãos sobre aquilo que você está passando. Se faz necessário uma vida regular na presença de Deus, uma vida de devocional, uma vida de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém, irmão? Quando a gente está na presença de Deus, quando vem a luta, vem a batalha, vem a prova, a gente pode encontrar a coisa mais preciosa que existe: descanso, sossego para a alma. Você sabe que o que nos cansa, na verdade, não é a quantidade de trabalho que nós temos, é o estresse emocional que nós temos. Isso é o que mais nos cansa. De vez em quando a pessoa vai lá para a praia e fala, agora eu vou descansar. Lá na praia o cara não descansa, ele só fica mais doido.
E corre, 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 e vai para cá, e vai para lá, e gasta, e se compromete. E está falando, estou descansando, está nada. Eu nunca descanso na praia. Eu normalmente descanso muito mais num bom tempo de oração do que alguns dias na praia. Sou contra a praia? Não, não sou contra não. Você pode ir, vai, Deus te abençoe. Né? Não é verdade, Paulo? A gente desfruta. E eu tô contando. Ele me contou uma coisa aqui que eu dei risada ali. Mas não é que eu dei risada de mal dele, não. É que fizeram uma armadilha para ele lá, para aqueles lados que ele foi viajar. Irmão, quando a gente descansa no Senhor, a gente começa a desfrutar de outros resultados da nossa vida. Amém? Uma outra coisa que a palavra de Deus nos aconselha para vencer o medo, o espírito do medo. 1 João 4,18, isso eu quero que você coloque para mim, querido, por favor, que eu quero ler com os irmãos. Aquele que habita, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor impede a gente, o temor impede a gente de avançar numa vida feliz, numa vida abençoada. Mas quando você está cheio do amor de Deus, você sabe de uma coisa: nada pode impedir você de avançar, de ter vitória, de ser alcançado por Deus. Amém, meu irmão? Por isso, quando você conhece o amor de Deus, e você começa... Como é que a gente conhece o amor de Deus, pastor? Quando você tem um encontro pessoal com Jesus. Quando você começa a perceber o toque de Deus na sua vida. Quando você vai além de simplesmente vir num culto como esse e ficar analisando as coisas, mas você entra num outro nível, numa outra dimensão espiritual, onde você se aprofunda em Deus, que na verdade não é diferente de habitar na presença do Senhor. É quando você desfruta de tudo que Deus tem para a sua vida, e Deus tem para a sua vida o melhor. Amém, meus irmãos? Pastor, como é que eu posso desfrutar disso? Quanto mais em comunhão com Deus, quanto mais nas coisas do Senhor, mais você vai experimentar o trabalhar de Deus na sua vida, vai experimentar o amor de Deus na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Então o conselho foi: não tenha medo, não fique desanimado. E o desânimo não é outra coisa que também alcança a vida da gente. Você já se sentiu desanimado alguma vez? Sim ou não? Sério? Eu pensei que era só eu. Você já se sentiu desanimado? Muitas ou poucas vezes? Você vê que essa é uma batalha que a gente precisa vencer? É uma batalha terrível. Por que a gente fica desanimado? Você fica olhando para os problemas, fica olhando a dificuldade. Você olha ali e fala assim: meu Deus, é muita luta, é muita coisa que eu tenho que fazer, né? Você chega no começo do ano, você fala assim: tem que pagar todos esses impostos, tem que pagar isso, pagar aquilo, tem a escola, tem não sei o que, não sei o que. Você fala: meu Deus. Ou você olha uma dificuldade da família e você fala: meu Deus. Mas tem momentos que parece que a gente chega e fala assim: eu não quero mais nem viver. Já viu isso acontecer alguma vez? Fica desanimado, você não encontra força para vencer, para lutar, parece que difícil. Mas tem momentos que o desânimo nos deixa muito ruim. E eu não estou aqui sendo um apologista do desânimo, do fracasso, não. Estou dizendo que o Senhor estava dando um conselho para Josafá. Você não fique desanimado, se anime. Davi, diz a Bíblia, que teve um momento em que ele estava lá com seus valentes,
E o inimigo entrou no acampamento deles e levou preso as crianças e as mulheres. Olha que coisa terrível. E Davi volta para casa. Quando ele volta para casa, encontra o quê? Nada e ninguém. Os soldados, os guerreiros de Davi, falam: o que é isso, Davi? Você não é o nosso líder? Que negócio é esse? Nós vamos te matar. E Davi, diz a Bíblia, que Davi ficou desanimado. Mas Davi não parou por aí. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Amém? É no Senhor que a gente se reanima. É quando você tem aquele tempo, fala assim, está tudo difícil, e parece que a gente não tem vontade de orar nesse momento, irmão. E você tem que deixar a tua falta de vontade de lado, se dobrar, buscar a Deus, e se colocar na presença do Senhor, e orar mesmo. E aí uma grande vantagem quando você já é batizado com o Espírito Santo, que você pode começar a orar em línguas, e começar a buscar o Senhor, e ter intimidade. Pastor, mas eu não sou ainda. Mas ore a Deus. Ore até que alguma coisa aconteça no seu coração. Mas eu não aguento, pastor. Não, ore, se quebrante, busque a Deus, fale com Deus das suas mazelas, das suas dores, dos seus medos, da sua insegurança. Busque a Deus, não desanime de buscar a Deus, irmão. Tem muita gente que perde as bênçãos de Deus, porque no momento de perseverar, desiste. No momento de perseverar em oração, em buscar ao Senhor, até que o teu coração mude. Que o segredo está aqui, orar até que o teu coração mude, não até que a circunstância mude, mas até que o teu coração se encha de fé, se encha de esperança, se reanime de novo no Senhor. Buscar a Deus e falar: Deus, eu preciso que o Senhor toque a minha vida com teu poder, com tua glória, porque eu preciso olhar diferente para essa circunstância. Escute o que eu vou falar para você, meu irmão. Quando a luta, a dificuldade está grande, você está olhando o problema, você desanima porque exatamente está fazendo isso, olhando o problema, e não olhando para uma visão ampla daquilo que Deus pode fazer. Quando você começa a orar, o Espírito Santo te ajuda a ampliar a tua visão no reino do Espírito, e você começa a enxergar o que você não via antes. Quantas soluções vieram no período de oração. Quantas estratégias Deus já nos deu no período de oração. Eu, como pastor, já passei cada situação, e o que nos leva a vencer é o tempo de oração, é a busca pela presença de Deus, até que Deus fale, até que Deus ministre ao teu coração, até que você ouça do Espírito Santo de Deus uma estratégia daquilo que você vai fazer. De repente você está lá precisando de algo que incremente o teu negócio, que mude a tua história, que melhore a tua família, que transforme uma situação, e você não sabe como fazer. Você está preso nas tuas emoções, nos teus sentimentos, nas coisas que estão acontecendo, e você diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Vai orar. Ore até que Deus te reanime, ore até que Deus te dê a estratégia, ore até que Deus fale com você. Amém, irmão? A Bíblia diz no versículo 20 de 2 Crônicas 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarei. Amém, irmão? Primeiro conselho que ele fez, ele falou: creia no Senhor, creia no Senhor. Amém. Irmão, a gente muitas vezes coloca a nossa fé em tanta gente, em tanta coisa, em tantas promessas humanas. Já viu isso? De repente a gente confia que alguma coisa vai acontecer, e você acaba se decepcionando porque não acontece. Josafá está dizendo: não acredita em mim não, creia no Senhor, creia que Ele vai te dar resposta, Ele vai abrir uma porta. Olhe para Deus, não olhe para o seu problema, ouse olhar para Deus. Pastor, isso é muito difícil, preciso treinar minha mente para isso. E é verdade, a gente tem que treinar mesmo, irmão.
Porque nós somos treinados desde criança a olhar para o problema, a olhar para as dificuldades. Ah, menino, isso não é para você não, você não nasceu para isso. Para com esse negócio, para de bobagem. Não é assim? Papai e mamãe, ao invés de encorajar a gente, de dar ânimo, papai e mamãe falam sempre ao contrário. Eita, rapaz, não tem jeito, não vai dar nada. Não, isso não é para você, para com essa conversa. E a gente vai ficando encolhendo. Quando começa a querer pensar, eu me lembro quando Deus começou a ministrar isso ao meu coração, muitos anos atrás. E eu comecei a entender que em Deus nós podemos fazer proezas. Amém, glória a Deus. Mas foi difícil para mim, irmão, acreditar que eu podia funcionar fora do esquema que estava estabelecido. Existe o padrão que todo mundo funciona. E existe aquele padrão que os homens de fé, que as mulheres de fé funcionam. É diferente do padrão que todo mundo funciona. Milagre na nossa vida não acontece porque a gente é bom e é capaz. Bom e capaz é resultado do homem natural. Milagres da nossa vida acontecem não é porque a gente é o cara, é porque Deus é misericordioso. Ele que nos impulsiona, Ele que nos capacita. Quando você começa a orar por coisas que ninguém fez, você está exatamente entrando na dimensão onde Deus quer que você vá. Porque fazer o que todo mundo já fez, não precisa de fé. Vai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Todo mundo já fez. Tem uma ferramenta aí que você não precisa nem consultar Deus para fazer isso. Vai no Google. Pergunta lá como é que faz. Já te explicam. Mas para fazer aquilo que ninguém fez, só confiança em Deus. Ele que vai revelar para você. E alguém vai te perguntar depois, como é que você conseguiu essa estratégia? Quem te deu essa saída? E você vai falar assim, eu busquei ao Senhor, e Ele me abriu a porta, e Ele mudou minha maneira de ver as coisas, e eu comecei a crer de maneira diferente. E o segredo está aqui, irmão. Quando você ousa ir num caminho em que ninguém foi. A Bíblia fala ainda, no conselho aqui de Josafá, fé nos profetas. Deus faz muita coisa através dos seus profetas. Escuta bem, irmão, não confunda profetas com gente profetizando, tá? É outra coisa. A profeta não profetiza, profeta profetiza. Mas não faz só isso. O profeta dá direção, encoraja, levanta, mas não sai falando o que as pessoas querem ouvir. O profeta repreende também. Amém? E muitas vezes a gente só quer aquela palavra, tem um profeta por aí, deixa eu correr atrás dele, para ver se ele dá uma revelada aqui. Ministério Kodak. Pode ficar tranquilo, irmão, quando Deus quer te falar alguma coisa, Ele levanta o profeta, vai até você. Amém. Agora existe a palavra profética, existe a palavra de autoridade. E eu tenho que entender uma coisa, que muitas vezes quando eu recebo a palavra, eu recebo essa palavra no meu espírito e eu tomo posse dela, você pode crer, Deus fará algo sobrenatural na tua vida. Amém? Segunda coisa que acontece aqui, o Senhor diz para ele assim, olha, a batalha não é de vocês, mas é de Deus. E é importante saber isso. Que quando alguém se levanta contra o povo de Deus, essa pessoa se levanta contra o próprio Deus. Entenda isso em nome de Jesus, coloque isso no teu espírito. Tem gente que se levanta contra você. Vamos partir do pressuposto que você é um servo de Deus. Amém? Amém? Um servo de Deus no contexto real da palavra, alguém que serve mesmo ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né, irmão? Alguém que serve de verdade ao Senhor. Não alguém que é um admirador
do Senhor, mas alguém que decidiu servir ao Senhor. E me parece que o diabo trabalha demais para tirar as pessoas do serviço ao Senhor. Sabia disso? O diabo trabalha para subtrair a gente da obra de Deus, para nos tirar dessa posição de servo. Paulo tinha uma visão de servo, Jesus tinha visão de servo. Jesus falou o quê? Eu vim para servir, não para ser servido. Eu preciso compreender que é importante servir ao Senhor. Amém, irmãos? Andar na presença de Deus como servo. Pastor, eu preciso saber mais sobre isso. Seja bem-vindo. Estamos no caminho. Servir a Deus com compromisso, muito mais do que compromisso, com engajamento. Você sabia que tem a diferença de ser comprometido e de ser engajado? Comprometido é aquele que faz aquilo que lhe pedem, dentro da sua obrigação. Já fiz a minha obrigação. Essa é uma pessoa comprometida. Estou comprometida. Que bom, chegou no horário, fez tudo que foi mandado fazer, mas isso está um pouquinho melhor do que a média. Agora, uma pessoa engajada é a pessoa que faz além daquilo que se espera, que vai mais além, que não veste só a camisa, que soa a camisa, que vai além. E o servo de verdade é a pessoa engajada, é aquela pessoa que está comprometida com o reino de Deus, a pessoa que dá importância àquilo que é importante para Deus, as almas, as vidas. E eu preciso compreender isso no meu espírito. Então Josafá está dizendo, olha, esse aqui é o povo de Deus, esse povo tinha uma aliança com Deus. E esse era o povo de Deus, e ele está dizendo exatamente isso, que aquele que se levanta contra o povo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Entenda isso que eu quero falar para você, irmão. Quando você está em aliança com Deus, engajado, comprometido, Deus toma a tua batalha como dele. Amém? Quando você está vivendo na presença do Senhor, a importância da santidade, quando você se separa para Deus, quando você se coloca na presença de Deus, Deus fala, opa, tem uma pessoa aqui nessa cidade que é diferente. Alguém pode dizer amém ou não? Então, tem alguém nessa cidade aqui que eu olho para ele, eu vejo que ele é diferente, o coração dele é diferente comigo. Quando Deus mandou o profeta lá escolher o novo rei de Israel, ele foi por onde? Pelo coração de Davi. Tinha uns bonitão lá e o profeta pensou, é esse cara aqui, o Espírito Santo falou com ele, não é esse não, esse não é, mas ele é bonitão, pancoso, fortão, de presença, vai dar um rei top. Falou, não é esse não. E vem um filho, vem o outro, e nada. Tem mais algum filho aí, Jacé? Tem um que está lá cheirando ovelha, fedidinho lá. Manda vir, mas é o mais feio da turma, não tem beleza nele, cuida de ovelha, nem profissão tem, esse cara não preparou para nada. Quero ver, Deus mandou chamar mais algum. Tem, trouxeram, falei, esse aqui, disse o Espírito Santo, é o novo rei de Israel. Por quê? Porque Deus não vai pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Quando o teu coração está em aliança com Deus, irmão, não precisa ninguém ficar monitorando você, viu? Quando teu coração está em aliança com Deus, você não peca porque alguém está vendo, você não peca porque você quer agradar ao Senhor, quer fazer a vontade de Deus. Você guarda os teus olhos, guarda o teu coração, se desvia do caminho mau, procura andar em santidade. Eu não estou falando de perfeição, não, ninguém é perfeito. Eu estou falando de pessoas que procuram viver para Deus. A Bíblia fala daquele que se assenta na roda do escarnecedor. Manda não se assentar, Salmo de número 1.
Por quê? Porque aquele que zomba, aquele que debocha, aquele que não faz caso das coisas de Deus, esse aí Deus está falando, não, com esse cara você não deve ter muita comunhão com ele não. Você deve ter comunhão com ele no sentido de ir lá falar de Jesus para ele, mas não andar na vibe dele. Está me entendendo, né, irmão? Aí Deus toma a tua causa como dele. Sabe quando você ora e você sabe que Deus está ouvindo a tua oração? É nesse ponto que eu estou falando. Irmão, e é tão tremendo isso quando você dobra o joelho e fala, ô Senhor, esses dias eu estava ali orando, falei, Deus, estamos precisando de 200 mil. Só 200 mil nós estamos precisando por enquanto. Orando a Deus. Para quê? Para cobrir lá o templo. Temos um pouco, mas vamos lá fazer a conta redonda de 200. Mas para que isso, pastor? Porque precisamos. O que você precisa? Você já é amigo de Deus? Deus já está tomando a tua causa como dele? Deus quer fazer isso, irmão. Deus quer que você ande com ele. Deus tem prazer em te abençoar e quer te abençoar. Quer abençoar a tua casa, a tua família. Deus tem prazer nisso. Gênesis 12:3 está escrito assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. 1 Samuel 8:7 diz assim: disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O povo tinha rejeitado o profeta, e o Senhor falou: não, eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Irmão, a gente precisa ter discernimento de como é que as coisas funcionam no mundo do Espírito. Quando uma pessoa pega um dos pequeninos que amam ao Senhor e servem a Ele, e pisa, e sapateia em cima dessa pessoa, humilha, despreza, ele não está mexendo com qualquer pessoa. A gente tem essa coisa de sentir-se inferior. Você não é inferior, irmão. Deus é por você. Deus é por você. Você não é aquela pessoa que não vale nada. Deus é quem cuida da sua vida. Amém? Eu vou ter que andar aqui. Salmo 68, versículo 1 diz: levante-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, da sua presença fogem os que o aborrecem. Sabe quem que aborrece a Deus? Quem aborrece os seus servos. Alguém pode dizer amém? Então não fique com medo. A batalha que você pensa que está sozinho, ela é do Senhor. Aprenda isso. Coloque nas mãos de Deus. No momento certo, Deus vai te colocar na posição estratégica. No momento estratégico. Há muitos anos atrás eu trabalhei numa empresa. Do dia para a noite, Deus me deixou. Eu era a pessoa chave naquela empresa. Do dia para a noite, Deus me colocou como pessoa chave. No momento que eu estava ganhando mais, aí o Senhor falou comigo: agora pede a conta. Desse jeito assim. Deus exalta os seus filhos. Fique com medo de nada e de ninguém. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Falaram para você: você não vai fazer, você não vai conseguir, isso não é para você. Disseram assim para você: para que isso tudo aí? Está vendo o resultado? Não valeu nada todo esse esforço. Espera no Senhor, deixa Deus trabalhar.
Terceiro conselho aqui que eles receberam: saiam para enfrentá-los, e o Senhor vai estar com vocês. E a gente aqui levanta uma pergunta: se a batalha é do Senhor, por que eu tenho que sair? Foi o conselho que eles receberam: saiam para enfrentar. Mas eles já tinham recebido a palavra: a batalha é minha, não é de vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem momentos na vida, a batalha é do Senhor, mas tem a parte que é o Senhor que vai fazer, e tem a parte que sou eu que devo fazer. Amém? A estratégia que foi montada aqui foi muito interessante. Deus falou assim para Josafá: Josafá, a parte de vocês é me adorar. Ele levantou homens, levantou líderes de adoração, e eles começaram a adorar o Senhor. E Deus começou a trabalhar, e Deus fez coisas tremendas, e o milagre começou a acontecer. O que foi que aconteceu? Vamos chegar lá já. Êxodo 23:31 diz assim: porei teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Deus vai dar os moradores nas tuas mãos, mas para você lançar fora. Está entendendo isso, irmão? Tem coisa que Deus faz, e tem coisa que Ele manda a gente fazer. Então, confiar em Deus muitas vezes não é ficar lá esperando. Eu já orei, Deus vai derramar lá do céu uma lasanha pronta. Não é assim. Você vai ter que se mover, porque as conquistas que Deus nos dá, Ele quer que nós aprendamos alguma coisa na conquista. Que quando você confia e age na direção dEle, as coisas acontecem. Como foi isso? Eu comecei um negócio em Curitiba muitos anos atrás, e eu não tinha como prospectar cliente, não sabia como fazer isso, não tinha nenhuma estratégia de marketing. Hoje você pega a rede social, tem gente ensinando de tudo quanto é jeito. Eu não tinha, naquela época não tinha rede social, irmão. Tinha um camarada sozinho numa cidade gigante com mais de 2.000 concorrentes, e eu tinha que prospectar cliente. Como que eu ia fazer isso? Fui para o meu quarto, dobrei o meu joelho e comecei a clamar ao Senhor. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, estava lá orando, e de repente me veio uma ideia: faça isso, isso e isso. Falei, beleza. Fui, me levantei e fui e fiz. Fiquei esperando a resposta, nada. Fiquei desanimado, chorei, me senti mal. Falei, Deus, o que está errado? Fui orar de novo, fala comigo. Eu falei, não mandei você desistir, volta lá e fala assim, assim, assim. Deus me deu passo por passo o que eu tinha que falar. E dali o meu negócio rompeu. Algumas vezes você vai ter que insistir um pouco mais, um pouco mais e um pouco mais, e orar um pouco mais, até que Deus te dê a tua estratégia, te dê a tua ferramenta, para vencer aquele problema na tua casa, para vencer um problema no trabalho, um recurso financeiro, alguma coisa. Esses tempos um rapaz chegou para mim e falou, pastor, Deus está me abençoando poderosamente. Eu falei, verdade, irmão. Me chamou lá, me tirou de casa, vem ver o meu carro. Olhei o carro dele, um Gol novinho, vermelho, bonito. Eu falei, Deus me deu, pastor. Só tenho mais 48 parcelas de 800 e poucos reais. Falei, irmão, Deus não te deu isso não, rapaz. Você entrou, foi numa roubada. Pagou as 3 ou 4 parcelas, teve que entregar o carro. Não confunda, irmão. O que Deus faz é diferente. Não é espírito de confusão nem de ansiedade. Pastor, é errado comprar a prazo? Não, querido. Não vejo que é errado. Se você pode, você está bem planejado, você tem uma boa estrutura, você não está com o teu orçamento comprometido. Agora, quando você não pode, não vai dar passo que você não pode. Dá os passos que Deus te mostra para fazer. Eu tenho muita gente que eu vi casar
por conta própria. Cada zica, irmão. Casando na direção de Deus, já dá BO a 3x4, você imagina casar pela sua própria direção. Pastor, mas ele é um gatinho. Arranha um pouco. Meio cozido. Sabe como é que é cozido, né? Gato faz Não posso perder isso. Isso é uma grande estratégia do maligno. A gente sempre acha que não pode perder aquela bênção. Aí você vai de cabeça e quando você vê, você se arrebentou inteiro. Porque não foi de direção de Deus, foi direção da carne. O Senhor fez uma promessa para Abraão: Abraão, espera, eu vou te dar um filho. Senhor, mas a minha mulher é estéril, já está velha, mas eu vou te dar um filho. E a mulher diz: poxa, mas acho que esse negócio não vai virar, porque Deus não tem essa capacidade toda. Porque quando a gente dá o jeitinho da gente, a gente está dizendo isso para Deus. E aí, o que aconteceu? Ela vai lá e diz: Abraão, dorme com a escrava. Eu não posso dar filho, mas ela pode, porque a gente tem a lógica humana. Quando você se move no sobrenatural, não tem lógica, tem mover sobrenatural de Deus. A estratégia dele é dele, ele se compromete com a sua estratégia, porque a batalha é dele. Cumpre a mim obedecer a estratégia que ele me der. Amém? Está aqui a escrava. Está aí até hoje essa briga dos ismaelitas contra os israelitas. Tudo aquele conflito que tem no Oriente Médio é culpa do quê? Da grande ideia da mulher de Abraão, de Sara. Grande problema. Quando nós nos metemos em fazer as coisas por nossa conta, nós caímos em grandes problemas. E eu preciso entender a estratégia. Qual que é a estratégia? Eu tenho que ir na direção de Deus. Olha aqui o que acontece. Êxodo 14, 15, 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Qual é a cena? Está o mar aqui, atrás está o povo, e atrás do povo está o quê? O exército de Faraó para ir matar o povo. Para onde que nós vamos fugir? Para dentro da água? Vai morrer todo mundo afogado. E eles estão lá clamando, e o Senhor falou: por que vocês estão clamando? Está na hora de se mover. Eles começaram a marchar e o mar se abriu. Entenderam, irmão? Para de clamar, manda o povo fazer alguma coisa agora. Tem hora que Deus vai falar: faça isso, e todo mundo vai dizer: o que você está fazendo? Você é louco? Sou louco. Comprar um terreno lá no meio do mato, onde não tem valor nenhum. Está louco? A profeta que falou isso vai estar aqui em março, mais para o final de março. Ela me ligou lá e disse: pastor, Deus me mostrou um lugar cheio de casa nova. Faz sentido isso para você? Eu falei: faz sentido, mas não podemos comprar isso, porque a proposta era absurdamente fora da realidade nossa. Dali uns dias, Deus usou o irmão Bosco, foi lá: pastor, a proprietária mudou a proposta, vende só um alqueire, reduziu o valor e parcelou de uma maneira que nós pagamos tranquilamente. E não valia nada, irmão, não valia nada. Valia lá R$16 o metro. Hoje por baixo, vale R$150, R$160 o metro. E ainda nem asfaltaram, vai sair o asfalto. Mas lá naquele fim de mundo, porque ninguém morou em Curitiba, São Paulo, porque quem morou em lugar maior, Londrina, Maringá, vai saber que isso não é fim de mundo. 3 quilômetros daqui até lá no local, 3 quilômetros. É ali, uma beiçadinha de mineiro. Mas como é que foi isso, pastor? Teve sorte? Não.
fizemos na orientação de Deus. Você está me entendendo, irmão? Tem muita gente que não crê nas promessas de Deus. Nós nos movemos pela direção de Deus. Vamos caminhandinho. No tempo de Deus é melhor do que no tempo do homem. Você não precisa ficar atrás, correndo atrás de ninguém para resolver os teus problemas. Vá para a presença de Deus, porque Ele tem a resposta para a sua vida. Amém? Versículo 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A Bíblia diz que eles se mataram entre eles. Deu um troço lá no meio deles, eles começaram a se matar, irmãos. Eles levantaram um exército contra Judá, mas de repente alguma coisa aconteceu no coração daqueles homens. Eles olharam um para o outro, mas você é meu inimigo, é contra você que eu vou lutar. E mataram-se todos uns aos outros. E Deus fez algo ali que todo mundo ficou impressionado. O que aconteceu? Judá foi ameaçado por um inimigo muito maior do que poderia enfrentar. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus prometeu que a batalha era dele e que eles não precisariam lutar. Foi isso que aconteceu. Os inimigos se mataram uns aos outros, e depois foram os despojos, foi o que sobrou daquilo. Foi tanta coisa, que o exército de Israel ficou 3 dias recolhendo o que sobrou de riquezas, de bens, de pertences. 3 dias. Em um dia não deram conta, eles precisaram 3 dias, todos lá trabalhando e recolhendo a riqueza que ficou daquele despojo. Quem é que faz uma coisa dessa? Só Deus. Amém? E qual foi o segredo deles? Deram graças a Deus. Salmo 136, versículo 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, igreja? Amém? A sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei qual é a tua batalha. Talvez seja na sua casa, na sua empresa, no seu relacionamento, nas suas finanças. Deus vai te dar uma estratégia. Fica de pé, por favor. Acorda, desperta, não conversa. Tem hora que a gente perde as coisas porque fica perdendo muito tempo, fica perdendo atenção com outras coisas. Irmão amado, deixa Deus falar contigo. Amém? Glória a Deus. Como é que é, pastor, que eu vou entrar agora nessa batalha? Primeira coisa, para de reclamar. Amém? Para de reclamar. Para de reclamar. Fica reclamando. Para de reclamar. Vai para a presença de Deus e começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Como é que você vai ter grandes coisas se até aquilo que Deus tem te dado você não é grato? Agradeça a Deus, agradeça por aquilo que você tem, por aquilo que você é, pelo momento que você está vivendo, mesmo que em extrema dificuldade. Dê graças a Deus. Feche os teus olhos. Eu não sei pelo que você vai agradecer, mas eu sei uma coisa: você precisa agradecer. Agradeça ao Senhor. Coloque diante de Deus a sua vida e agradeça a Ele. Glórias te damos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Sabemos que tu és o Deus que opera milagres e maravilhas. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor, confiando que tu tens o controle de todas as coisas. Nada e ninguém pode nos separar do amor do Senhor. Tua misericórdia, tua graça, tua bondade está sobre nós. Toma a vida, Senhor, deste homem e desta mulher.
Toma em tuas mãos, Senhor. Tira todo medo, tira todo desânimo. Levanta a tua cabeça, irmão, em nome de Jesus. Levanta no Espírito a tua cabeça. Comece a contemplar a presença do Senhor. Veja o Senhor falando contigo que você vai vencer toda e qualquer dificuldade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor, agradeça a Ele. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Fala: Pai, eu te agradeço porque estou aqui essa noite, ouvindo esta palavra. Assim como Josafá viu o Senhor dar vitória, eu também terei vitória no Senhor. Em nome de Jesus, volte para Deus agora. Comece a declarar a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. Diz: Senhor, Tu és grande, Tu és Senhor, Tu és o Deus vivo. Eu posso crer no milagre, Senhor, porque o Senhor está comigo. Adore a Ele, adore a Ele. Levante as suas mãos, comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar, agradeça a Ele. Agradeça por tudo que tem acontecido na sua vida, mesmo que você não entenda. Não entenda, tudo bem, você não está entendendo, mas agradeça a Deus, porque através do louvor, da gratidão, da adoração, é que o Senhor vai tomar a causa tua nas mãos dEle para guerrear por você. Sim, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Eu quero colocar na tua presença a vida do meu irmão, da minha irmã. Começa a abrir, Senhor, os caminhos para que ele possa passar. Começa, Deus, a dar sugestões, ideias, estratégias na mente e no coração do teu servo e da tua serva. Abre, Senhor, na mente deste irmão, desta irmã, uma visão a respeito daquilo que o Senhor poderá fazer, daquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, o Senhor conhece o coração deste homem, o Senhor conhece o coração desta mulher, e nós oramos em nome de Jesus, e declaramos, Deus, um decreto novo nesta vida, um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, uma estratégia nova, Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre esta vida. Ó Deus, manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção sobre este homem e esta mulher. Erga a tua mão e adore, adore a Ele, adore a Ele. Adore que Deus está trabalhando, Deus está agindo nesse momento. Vem, vem, Espírito Santo, sopra sobre a igreja, Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos e adore, adore a Ele. Sim, Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, que Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, sobre o Teu povo. Vem, Espírito de Deus, aleluia. Eu não posso ficar de pé.
atenção numa coisa. Imagina a cena. Você está numa situação complicada. Você não tem saída. Aí alguém te diz assim: levanta a mão e começa a dar glória a Deus. No mínimo estranho. Você foi pisado, desprezado, está ameaçando você que você vai perder o emprego. A coisa não anda. Pastor, o salário que eu estou ganhando não dá para nada. Preciso melhorar meu padrão de vida. E o senhor está falando para eu dar glória a Deus? Tem gente enferma lá em casa. Tem uma situação extremamente difícil. Eu não vejo saída. É exatamente isso. Foi assim que Deus falou com Josafá. O adversário está aí para derrotar você. Junta o povo, manda adorar. Manda adorar. Deixa eu dizer para você o que vai acontecer. Comece a adorar o Senhor. Não precisa fazer escândalo para adorar a Deus. Muitas vezes você está quietinho na tua, adorando, celebrando o nome do Senhor. Ninguém nem escuta a tua voz. Lembra de Ana orando? O profeta chegou para Ana e falou: você está bêbada, mulher? Não, estou afligida de alma. Ela estava lá balbuciando, chorando, glorificando a Deus, falando com Deus, assim, adore a Ele. De repente vai vir uma ideia na tua cabeça, uma estratégia, uma saída para você. Tem muitos momentos na vida que você tem que recuar e se fechar na presença de Deus e adorar o Senhor. E vão de fato, como essa canção que a gente disse aqui. Existe Deus na vida desse homem, existe Deus na vida dessa mulher. E alguém vai dizer: eu reconheço mesmo que tem Deus na vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus não precisa fazer estardalhaço. Ele nos dá estratégia e Ele batalha por nós. Amém, irmão? Amém? Saia daqui com isso no teu coração. Esse é um tempo de adorar. Esse é um tempo de adorar.